nossa convidada hoje é a doutora Patrícia Santos, otorrinolaringologista, e vai falar conosco sobre um tema muito em voga, principalmente agora nesse mês de setembro, que é um mês que se homenageia os surdos. E ela vai falar conosco sobre uma tecnologia para audição, que é o implante coclear, ou chamado ouvido biônico. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, tudo bem. O que é implante coclear? Implante coclear, ele é um dispositivo eletrônico que ele é implantado através de um tratamento cirúrgico para pacientes que têm deficiência auditiva, mas não é para todo tipo de deficiência. Tá? Normalmente é para os pacientes que têm um déficit auditivo mais importante, uma surdez severa ou profunda. Quem são os pacientes que se beneficiarão com esse tratamento? Isso, então a gente não tem... Na realidade, são pacientes de todas as idades e pacientes que têm deficiência auditiva. Os pacientes que eles nascem com a deficiência e os pacientes que adquirem essa deficiência auditiva ao longo da vida. Pode ser por algum tipo de uma meningite, uma rubéola que a mãe adquiriu, então ela pode ser ao nascimento e ao longo da vida também. Os pacientes podem tomar, por exemplo, fazer um tratamento, o paciente tem problema renal, ele pode fazer um tratamento com antibiótico e esse antibiótico lesar o órgão da audição, que é dentro da orelha interna, e levar a um quadro de deficiência auditiva. Né? E tem os pacientes também que já nascem com esse problema, que aí vem de surdez genética, problemas que vêm inclusive de pai, de avô, e aí a gente tem que fazer toda uma história para a gente tentar enquadrar esses pacientes. Esses pacientes que são com surdez congênita geralmente são mudos também, né? Ou não? Isso é uma coisa bem interessante da gente falar, porque tem muitos pacientes que dizem, olha, ele é surdo-mudo. Na realidade, por ser surdo, esse paciente, ele não adquire uma linguagem oral, né? Ele vai adquirir uma linguagem de sinais, por exemplo, se ele não fizer o implante coclear até determinada idade. Porque isso também é outra coisa que é bem importante para que a gente saiba. Não é quem nasce surdo precisa fazer o implante coclear dentro de um período de pelo menos dentro dos 5 primeiros anos de vida. Né? A não ser que seja uma surdez que seja adquirida ao longo do tempo. Se for uma surdez que ela apareça depois dele adquirir a linguagem, que aí a gente chama de pós-lingual, o implante ele pode ser feito. Mas se eu nasci com a surdez, a gente precisa fazer dentro dos 5 primeiros anos, senão realmente ele não vai adquirir linguagem falada, né? A linguagem oralizada, que é o que a gente chama. Tem algum motivo especial para isso? Ele não escuta nada, né? Então, se ele não ouve, ele não tem estímulo nenhum da via auditiva, ele não vai ter estímulo nenhum cerebral. Então, se ele não ouve, ele não vai saber, não vai conseguir processar nenhuma dessas palavras para reproduzir oralmente. Exatamente. Mas ele tem tudo normal. Boca, língua, então assim, não tem motivo nenhum para ele não falar. Inclusive, alguns pacientes, mesmo sem fazer implante coclear, se é um paciente que desde novo ele usa aparelho auditivo, e ele faz algum tipo de terapia com uma fonoaudióloga, né, faz alguns exercícios de voz, ele consegue, só pela leitura labial, ele consegue adquirir algumas palavras. Então, dizer um mamãe, um bola, um quero. É muito difícil frases, mas algumas palavras soltas, às vezes, a gente pega um paciente desse. Aí, quando a gente pega um paciente que nasceu surdo, mas como esse procedimento é uma coisa ainda nova, né, no Brasil, e que nem todo mundo tem acesso, eu ainda pego pacientes com 12, 13, 14, 15 anos, que usaram aparelho auditivo, mas que não tiveram a chance de fazer o implante coclear. Então, eles conseguem até falar algumas palavras, mas eles não têm como ouvir, por isso eles não vão muito adiante. Ô Patrícia, qual a diferença entre o implante e o aparelho coclear? Isso é uma ótima pergunta, porque tem gente que diz assim, não, se é para eu colocar um aparelho, eu vou colocar um aparelho auditivo normal, né? As próteses auditivas. Então, assim, na realidade, a prótese auditiva, que é aquele aparelho auditivo que a gente usa tanto dentro da orelha como atrás, aqui dessa região, que é o retroauricular que a gente chama, é um aparelho que ele vai amplificar o que eu tenho de audição.
tá? Então ele é muito bom para quem tem perda assim, moderada ou uma perda leve, às vezes em algumas perdas severas. Então eu aproveito, o órgão da audição da gente, que é aquela cóclea, o caracol, ele tem umas células, muitas são lesadas, e aí o aparelho auditivo vai lá e consegue amplificar o resto da audição que ele tem aí. Já o implante, são os eletrodos, e esses eletrodozinhos, que são os fiozinhos, a gente vai colocar dentro da cóclea do caracol, e aí o que existia de audição ali, ele não é aproveitado. Esse dispositivozinho desses eletrodos, esse fio, vai estimular direto o nervo. E aí, o que tinha para trás não funciona mais, certo? Então, o aparelho, ele amplifica um pouquinho que a gente tem, e o implante vai direto no nervo e direto para o cérebro. Então, a mensagem chega sem nenhum intermediário, né? Vai direto para o nervo da audição. Por isso, Patrícia, que o som é melhor. Por que é que depois de 5 anos não pode mais fazer o implante? Exatamente por isso que eu falei. Então, assim, alguma se com atrofia do nervo? Exatamente. Então, se o meu nervo auditivo ele não for estimulado, né, o que é que vai acontecer? Ele não vai conseguir ser bem processado. Então, esse estímulo elétrico que eu vou colocar, ele não vai passar bem através do nervo. Mas, se for um paciente que a mãe colocou um aparelhinho desde que nasceu, vamos dizer, hoje a gente aparelha a criança com 3 meses de idade. Eu tenho paciente que com 3 meses está com aparelho auditivo. Então, se esses pacientes, eles usam a prótese desde o nascimento ou a partir de 1 ano de idade, mesmo com 5, com 6 anos, pode ser feito, tá? Desde que ele usava um aparelhinho antes e que ele fazia também tratamento com fono. Então, foi estimulado. Ô, Patrícia, quem quiser ali procurar, tanto para o serviço privado como através do SUS, você pode dar um endereço de referência para as duas situações? Posso sim. Pelo SUS, quem quiser procurar para a gente fazer uma avaliação de implante coclear, eu atendo no Hospital Agamenon Magalhães, toda quarta-feira à tarde, a partir das 2 horas, que é o hospital que fica ali em Casa Amarela. E no privado eu atendo no Real Otorrino, que fica no Hospital Português. E o telefone de lá é 3416-1635 ou 3416-1634. Agradecemos, Patrícia, a sua participação, e para você em casa pedimos que não saia daqui. Logo, logo estaremos de volta com outro bloco de Medicina Estética.